Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review de um livro muito importante, principalmente para a compreensão histórica do desenvolvimento da teologia dos 2000 anos de cristianismo. História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, Roger Onson, uma publicação da editora Vida. Esse livro tem pouco mais de 650 páginas, mas é um livro que trabalha de uma forma muito clara, imparcial e também assim de uma forma muito profunda sobre tudo que aconteceu aí nesses 2000 anos de cristianismo com relação às doutrinas cristãs, com relação à teologia. Então ele passa pelo período da igreja dos primeiros 400 anos, que é o período da patrística, chega ali no período da Idade Média, período da escolástica, a gente tem movimento pré-reforma, pós-reforma protestante, pós-reforma protestante, dias atuais. Então ele faz assim de uma forma muito clara, não é aquele material de difícil entendimento, para você ter uma compreensão sobre as doutrinas cristãs, historicamente falando, né? Então tudo que aconteceu ali nos primeiros 500 anos da igreja, tudo que aconteceu depois, ele vai contar para você. É um livro de história, mas é um livro também que nos ensina muito, principalmente para você ter uma fé. Claro que a fé, ela é embasada em Jesus, mas você também precisa ter esse argumento histórico para você fundamentar a sua linha de pensamento. Então a gente vai lá para a mesa, a gente está fazendo uma análise, capítulo por capítulo, desse maravilhoso livro. Eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Antes da gente ir para a mesa, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, é totalmente de graça e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos lá para a mesa, review do livro História da Teologia Cristã, de Roger Onson. Muito bem, estamos aqui com o nosso livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, do Roger Onson. Como eu disse para vocês, é um livro de fundamental importância para essa compreensão da história da teologia, para a gente compreender como foi o desenvolvimento das principais doutrinas cristãs e tudo que aconteceu com relação à teologia nos 2000 anos do cristianismo. Bom, é um livro capa brochura, a encadernação é uma encadernação mais simples. Eu coloquei aqui uma capa, né, de plástico, como eu costumo fazer nos meus livros, para proteger, porque eu percebi que era uma capa bem assim, frágil, né? Aqui a gente tem algumas informações importantíssimas, que tem uma biografia do Roger Onson. Então vamos para o conteúdo da obra. É um livro bem robusto, eu fiz a leitura completa dele e me ajudou muito, principalmente numa lógica cronológica, né? Até rimou, seguindo um pensamento cronológico de todo o desenvolvimento da teologia no cristianismo. Então vamos lá. Aqui a gente tem a primeira folha de rosto, em seguida a gente tem uma ficha catalográfica. Essa aqui é a 11ª impressão. E aí nós temos o sumário. Esse sumário, vale ressaltar que ele mostra que o material é dividido em algumas partes, né? Então são exatamente 9 partes divididas aí em 35 capítulos, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente tem a primeira parte, a gente tem uma parte aqui de introdução, depois primeira parte, visões cristãs conflitantes no século II, aí a gente tem os tópicos. Segunda parte, a trama se complica, tensões século III, depois a terceira parte, uma grande crise abala a igreja. Então, sempre ele coloca aqui de uma forma bem visível os capítulos de cada parte desse material. A gente vai chegar lá. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. Depois a gente tem uma abreviatura, informações, e em seguida um prefácio. A letra é bem confortável, um tamanho grande, né? Dá para ler tranquila. A folha, ela não é uma folha branquinha, é uma folha um pouquinho cinza,
Então, facilita bem a leitura, tá? Então, aqui a gente tem um prefácio, depois a gente tem uma introdução à teologia cristã como história. E aqui mostrando a importância de se estudar a história da teologia cristã, né? Fiz algumas marcações, é um capítulo bem denso, essa parte da introdução. Olha só, a gente tem aqui várias páginas, né? Até chegar no primeiro capítulo, na verdade é a primeira parte, né? Chegando aqui nesse capítulo 1, tá bom? Então, aqui a gente tem o início da igreja primitiva, século I, e aí ele vai trabalhar alguns pontos que aconteceram nesse período, né? Então, sempre ele começa cada capítulo com esse, como se fosse aqui um quadrinho, né? Na cor cinza, bem destacado. Ele traz uma pequena introdução e entra no conteúdo, tá? A linguagem não é uma linguagem difícil, é uma linguagem até tranquila de se entender. E abaixo ele coloca notas, observações, comentários ou bibliografia, tá? Então aqui ele já mostra um pouquinho sobre o gnosticismo, depois o montanismo, né? Então, olha só, a teologia gnóstica. Um estudioso contemporâneo declarou que o gnosticismo era a primeira e mais perigosa heresia entre os cristãos primitivos. Então ele traz aqui muitos pontos. É um livro de fundamental importância para essa compreensão da teologia cristã ao longo da história. Então aqui o capítulo 2 já traz os pais apostólicos. Então aqui já é século II, tá? Então ele vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante o século II na teologia. Então ele cita nomes de pessoas, teólogos que surgiram nesse período: Clemente de Roma, temos aqui a composição do Didaquê, Inácio de Antioquia, né? A gente tem aqui Policarpo, Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, e a relevância dos pais apostólicos. Porque aí a gente entra no capítulo 3, os apologistas defendem a fé. Então essa primeira parte aqui vai trabalhar a patrística, que são os primeiros aí 400 anos, 500 anos da igreja, já partindo do século II em direção ao século III. Então ele trabalha de forma cronológica, ele trabalha mostrando de forma panorâmica também, mas ele sempre vai enfatizar o que surgiu de doutrina, de teologia. Então olha só, ele fala aqui sobre a filosofia grega, a classificação dos apologistas. Então ele mostra aqui um pouquinho quem foi esses pais apologistas. E ele vai citar aqui Justino Mártir, aí ele vai citar a contribuição de Justino Mártir com relação à teologia, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, né? E aqui o legado dos apologistas. E aí o 4, a gente tem Irineu desmascara heresias. Então vai falar um pouquinho sobre Irineu, que foi um grande pai da igreja também, né? Então ele vai falar um pouquinho da biografia dele e a contribuição de tudo aquilo que ele combateu. O ataque de Irineu, por exemplo, ao gnosticismo, né? A teoria de Irineu sobre redenção. Então vai trabalhar um pouquinho dos aspectos teológicos. Então, a partir desse momento a gente percebe que a teologia cristã ela começou a se desenvolver, né? Então, são pontos importantes, olha só, final do século II, entrando no século III. E aí nós finalizamos a primeira parte, pessoal. A segunda parte, a gente já vai trabalhar a partir do século III. Então, olha só, ele traz aqui um panorama do que vai ser trabalhado, né? E depois ele entra no tema propriamente dito. Capítulo 5, né? Pensadores norte-africanos examinam a filosofia. Quais são esses pensadores, né? Então aqui tem Clemente de Alexandria, esse é outro Clemente. O gnosticismo era uma situação que ainda estava complicada. Depois a gente tem vida e carreira de Tertuliano, que foi outro importante pai da igreja. E o detalhe que ele traz aqui também, dentro da teologia deles, algumas situações que hoje a gente não concordaria com eles, porque os pais da igreja tiveram muita importância na sistematização das doutrinas, mas eles também cometeram erros teológicos, né? Então aqui ele traz uma explicação sobre isso. Tertuliano a respeito da Trindade. Então aqui a gente tem o começo do desenvolvimento da Trindade. Aí o capítulo 6,
Orígenes de Alexandria deixa um legado perturbador. Então aqui vai falar a vida e a carreira de Orígenes, tá? Então isso é muito importante, conhecer esses teólogos aí do período da patrística, porque muita coisa começou a se desenvolver lá. Então, por exemplo, a questão da fé, da razão, a questão da interpretação das escrituras, a doutrina de Deus. Então, muita coisa foi originando, foi surgindo, o conceito do Logos, a salvação segundo Orígenes. E aí entramos no capítulo 7, Cipriano de Cartago, Cartago promove a unidade. Então aqui continua, né, trabalhando um pouquinho sobre esse homem importante também na história da teologia, sua contribuição, seu legado, né? Então aqui alguns pontos sobre, por exemplo, unidade da igreja. Eu fiz várias marcações, pontos importantes, porque se eventualmente eu for fazer uma consulta, né, mais para frente, eu vou precisar de ter algo mais facilitador, né? Então por isso que eu fiz essas marcações. As regras de fé com relação à época. Isso aqui é século III entrando no século IV. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, o começo da organização do cristianismo, que é o capítulo 8. Então a gente tem, por exemplo, a organização do cânon, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento do cânon cristão. Então aqui vai contar de forma bem assim detalhada e de fácil entendimento como foi a organização do cânon. E aí entramos na terceira parte, uma grande crise abala a igreja, a grande controvérsia a respeito da Trindade. Então aqui tem toda a sistematização, um resumo, e entramos no capítulo 9, os alexandrinos discutem a respeito do Filho de Deus. Então foi um dos grandes desafios da igreja, né? Primeiro houve aqui pessoas que se levantaram seguindo uma linha de pensamento unicista com relação à Trindade. Então aqui tem toda a organização disso, como isso se espalhou. E aí a gente teve o Concílio de Nicéia, que fundamentou aí coisas importantes, né? Então aqui tem o grande Concílio de Nicéia, trouxe assim um legado muito importante, que tem o que foi sistematizado nesse concílio, aí os concílios ecumênicos. E aí já vai trabalhar um pouquinho sobre Atanásio, também um camarada que trouxe uma contribuição muito grande também, combatendo seitas ou bispos que ali estavam saindo da ortodoxia, né? Então aqui a teologia de Atanásio, toda a sua contribuição. E aí entramos também nos pais capadócios. Essa questão, pessoal, da Trindade, foram anos para poder se resolver, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o fim de tudo isso, que foi no Concílio de Constantinopla, em 385. Então os pais capadócios aqui também tiveram uma contribuição muito grande. Ele vai explicar sobre todo esse período, o que aconteceu, as pessoas que surgiram nesse período também, a teologia deles, enfim. É um capítulo bem importante, né, e todo o legado teológico deles. E aqui o Concílio de Constantinopla. E aí, quarta parte, já entrando aqui, saindo do século IV, uma outra crise abala a igreja, o conflito sobre a pessoa de Cristo, né? Então, aqui a gente tem mais um probleminha sobre duas escolas teológicas, né, de Antioquia e Alexandria, que divergiam sobre Cristo. Então ele vai explicar o que aconteceu, como era a interpretação, como era a linha de pensamento correta e a linha de pensamento considerada como heresia. Ele vai explicar tintim por tintim sobre isso. Aqui Nestório e Cirilo levam a controvérsia a uma decisão. Então são pontos importantes ao longo da história da igreja, porque aqui automaticamente você está estudando a história da igreja, porque ele vai citando, mas ele foca na história da teologia, como a teologia se desenvolveu ao longo desses 2000 anos, né? Então aqui ele vai explicar a cristologia do Cirilo de Alexandria, o concílio de Éfeso, que veio também para tentar organizar isso, sobre a dupla natureza de Cristo, enfim. Foram várias coisas que surgiram. Aqui o Eutiques,
né, já trabalhando aqui a questão de Calcedônia, também foi um outro concílio que houve ali, né? E ele vai seguindo, gente, continua o efeito do conflito. Foram anos, as primeiras controvérsias na igreja duraram anos, né? Então aqui Leôncio de Bizâncio e a Cristologia Ortodoxa. Então a gente tem aqui toda essa organização. Vale ressaltar que nesse período aqui ele vai citando também quando a igreja se tornou religião oficial do Império Romano, né? Então aqui a gente já está entrando numa quinta parte, que é a saga de duas igrejas que surgiu a partir do século IV e V. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, né? Então aqui, antes de entrar nessa situação, a gente vai ter praticamente o último período aqui dos pais da igreja, que envolve Agostinho e aquele famoso embate com Pelágio, né? Então aqui nós já estamos aqui por volta do ano 400, 500, né? Então ele vai explicando aqui a teologia de Agostinho, né? Ele vai falando Agostinho sobre o livre-arbítrio, Pelágio e a heresia pelagiana, explicando o que seria o pelagianismo e a resposta de Agostinho a Pelágio. Essa foi uma das grandes controvérsias. Então a gente teve a questão do gnosticismo, a gente teve a questão da Trindade, a gente teve a questão cristológica e a gente teve essa questão da depravação total e a natureza da salvação. E aí, a Igreja Ocidental torna-se católica romana nesse período. A gente sabe que a Igreja, né, se tornou religião oficial do Império Romano. Aí surgiu o semi-pelagianismo, depois da morte de Agostinho e Pelágio. A gente teve o surgimento dessa linha. Lembrando que o pelagianismo e o semi-pelagianismo foram consideradas heresias. E aí a gente entra na Igreja Oriental, que se tornou a Igreja Ortodoxa Oriental. Então separou a igreja, né? Então a gente teve uma igreja a romana para o lado do Ocidente e a Igreja Ortodoxa para o lado oriental, né? Os gregos, enfim. Aqui tem a explicação do porquê elas se separaram, né? É questão não só de liturgia e tradição, mas pensamentos teológicos também, né? Um seguindo um teólogo importante do seu, né, que deixou o seu legado, e a outra igreja seguindo um outro teólogo ou vários outros teólogos e o legado deles. E aí houve divergências e as igrejas se separaram, né? Interessante que depois a gente teve também a separação da igreja, protestantes e católicos. Então, um grande cisma transforma uma tradição em duas. Então teve a questão do papado, que envolveu também, enfim. E aí entramos na sexta parte, a saga da Rainha das Ciências. Então a gente vai sair agora desse período aqui, vai caminhar um pouquinho em direção ao período da escolástica, né? O período pré-escolástico, na verdade. Então aqui tem Anselmo e Abelardo, foram importantes nesse período, né? Depois a gente tem Tomás de Aquino, resume a verdade cristã. Então aqui já é século, já caminhando aí, né, século 12, 11, 10, né, século 9, século 8, que teve um período aí após o século 6 que a gente não teve tantos surgimentos assim enfim, ligados à teologia. Então a gente teve um período tranquilo, e aí depois a gente entra no período da escolástica. Por exemplo, Tomás de Aquino foi um grande teólogo, um dos mais importantes aí na igreja católica, né? Então a gente tem toda a sua teologia, o seu legado aqui. E aí depois do capítulo 23, a gente já adiantou um pouquinho aqui, né? Os nominalistas, os reformadores e os manistas desafiam a síntese escolástica. Então aqui surgiu o período pré-reforma, tá? Foi um período muito importante também para a igreja. Surgiram homens aqui que, claro, o escolasticismo trouxe algumas ideias, mas reacendeu ou acendeu no coração de diversas pessoas essa questão de reformar a igreja, né? Então agora nós entramos na sétima parte, uma nova guinada na narrativa. A igreja ocidental é reformada e dividida. Então sempre em cada parte ele traz uma introdução que vai ser trabalhado, contexto histórico, enfim, né? E aí depois ele entra no capítulo 24, Lutero redescobre o evangelho e divide a igreja.
Então aqui vai falar um pouquinho sobre Martim Lutero, né? Aqui a gente já tem a divisão, né? A Igreja Católica, que é a Igreja Ocidental, se divide em duas, católicos e protestantes. Embora, em primeiro lugar, Lutero queria reformar a Igreja, mas isso não foi possível, né? Então tem um capítulo bem longo trabalhando um pouquinho sobre Lutero. E depois, na própria Igreja Protestante, houve uma separação, Lutero versus Zwinglio. Eles discutiram algumas coisas, né? Tiveram algumas discordâncias, e aí entramos no capítulo 25, lembrando que Lutero ele foi o reformador da primeira geração, entramos nos reformadores da segunda geração. Zwinglio e Calvino organizaram o pensamento protestante, já que Lutero deu start, os dois deram continuidade. Então aqui tem um pouquinho sobre Ulrico Zwinglio, todo o seu legado, toda a sua história teológica, tudo aquilo que ele contribuiu e por que ele se opôs a Lutero a respeito dos sacramentos e outras coisas também. E aí entramos em Calvino. Calvino, ele tinha muita coisa em comum também com relação a Lutero e Zwinglio, mas também ele teve algumas discordâncias. E a teologia reformada hoje ela é mais ligada a Calvino do que Zwinglio, que foi o primeiro, né? Por conta da sistematização. Calvino foi um cara muito ele sistematizou bastante as ideias da teologia. Capítulo 26, anabatistas voltam a raízes do cristianismo. Esse capítulo também é muito importante, porque a gente tem aqui a primeira ala da igreja protestante, saindo dos luteranos e dos conhecidos como reformados, que eram aqueles ligados a Calvino, que foram os anabatistas. Eu tinha um pensamento totalmente errado sobre os anabatistas. Depois que eu li essa parte, eu consegui compreender melhor sobre quem eram, ou quem foi, na verdade, os anabatistas e a contribuição deles também, né? Com relação à teologia, com relação ao batismo, por exemplo, a doutrina da salvação. Os anabatistas, eles eram sinergistas, eram muito próximos àquilo que Armínio sistematizou anos depois. Os anabatistas já criam dessa forma. Então aqui tem toda a sua teologia e seu legado. Capítulo 27, Roma e Cantuária seguem caminhos separados, mas paralelos, falando um pouquinho da reforma na Inglaterra, como foi a reforma inglesa e o surgimento da igreja anglicana, que teve coisas muito parecidas da igreja católica, principalmente na organização eclesiástica, no sistema eclesiástico, muito próximo à igreja católica, mas diferiu em muitas coisas também. Aqui eles explicam direitinho. O Roger Onson, ele trabalha de forma muito bacana. Entramos na oitava parte, e aí nós temos o entendimento que os protestantes seguem caminhos diferentes. A partir do ano de 1600, a teologia protestante, a teologia reformada, ela começa a sofrer uma reforma. E Armínio foi um dos primeiros aí, junto com... inicialmente a gente teve os anabatistas, mas Armínio, ele tentou reformar a teologia reformada, né? Trabalhando um pouquinho sobre o sinergismo, que ficou conhecido também posteriormente como o arminianismo. Ele trouxe um pensamento equilibrado com relação à predestinação, com relação à eleição. E no início foi muito complicado, mas acabou que o arminianismo ele começou a ser aceito ao longo do tempo. Então ele explica aqui de forma muito agradável, imparcial. Isso é muito importante, a imparcialidade e principalmente demonstrar a verdade, né? Não omitir fatos ou defender linha A ou B. Ele é imparcial ao analisar, por exemplo, o legado do arminianismo. Então, um capítulo muito importante. Em livro nenhum sobre a história da teologia eu encontrei algo parecido. Capítulo 29, os pietistas também procuraram renovar a teologia luterana. Então, aqui explica um pouquinho sobre os pietistas, quem foram os pietistas, todo o seu legado. Isso aqui já no século XVI, 17, né? Entrando para o século 17. Depois nós temos os puritanos e os metodistas, que também procuraram reavivar a teologia inglesa. Primeiro o movimento puritano, e do movimento puritano surgiu, por exemplo, a igreja batista, né? Junto com a turma lá dos pietistas, e também surgiu Jonathan Edwards, que foi o príncipe dos puritanos, né, que tinha uma pregação
Os puritanos eles tinham uma teologia calvinista, né? E aí depois John Wesley, o fundador do metodismo, que já era um cara com uma teologia bem parecida com a de Armínio. Na verdade, John Wesley ele foi um dos grandes sistematizadores da doutrina arminiana pós-Armínio. Então aqui explica, por exemplo, como foi o desenvolvimento do metodismo e também do puritanismo e toda a sua tudo aquilo que resultou nisso. 31 os deístas tentam transformar a teologia protestante. Esse capítulo 31, a partir daqui a gente já tem o desenvolvimento do deísmo. E o deísmo ele foi, vamos dizer assim, o start para o surgimento da teologia liberal anos depois, tá? Porque o deísmo ele tentava meio que racionalizar a fé, né? Então a gente tem aqui os primeiros pensadores, né? Então eles tentaram mudar um pouco aquilo que a igreja estava seguindo. E aí a nona parte, a trama geral se divide, liberais e conservadores respondem positivamente à modernidade. Então a partir desse capítulo entramos aqui no 32, o início da teologia liberal, né? Então aqui todo o seu contexto histórico, os antecedentes e o pai da teologia liberal moderna, Friedrich Schleiermacher, acho que é isso, é alemão, né? Engraçado, grandes movimentos surgiram na Alemanha, a Reforma Protestante, o Pietismo e também o liberalismo teológico. Então aqui explica um pouquinho sobre outros teólogos liberais também, né? Então você vai entender o que seria isso. E a teologia conservadora consolida as categorias tradicionais, porque nesse período surgiu o fundamentalismo, que era um extremo do conservadorismo. Então ele vai explicar isso aqui também, gente, de forma muito clara. Olha só, eu coloquei aqui, né, Turrentini, Charles Hodge e Alexander Hodge, né, foram os que deram assim início à teologia fundamentalista, em resposta ao liberalismo também, mas era um extremo bem rígido da ortodoxia conservadora. Então aqui a gente tem as características da teologia fundamentalista, e aí surgiu, já no final do século XIX, né, entrando no século XX, a neo-ortodoxia, para tentar resolver a questão do liberalismo e também do extremo do fundamentalismo. Mas a neo-ortodoxia aqui ele vai explicar direitinho, que infelizmente também tinha pontos complicados. Então ele vai citar, por exemplo, Karl Barth, que é o fundador da neo-ortodoxia, e Emil Brunner, que foi um cara aí também que teve algumas ideias muito próximas ao Karl Barth, né, com relação à neo-ortodoxia, à teologia. E aí a gente entra nos últimos capítulos agora, aqui até coloquei, neo-ortodoxia, revelação especial de Deus, Jesus, dele revelação secundária, Bíblia, dela revelação passada para a igreja. Para eu lembrar o que seria a neo-ortodoxia nas minhas eventuais consultas. Teologia contemporânea enfrenta a diversidade. Então no século XX a gente tem o desenvolvimento da teologia evangélica, né, que muitos conhecem, muitos provavelmente já teve contato com a teologia evangélica, que foi assim de fundamental importância para o crescimento da igreja entre os séculos 20 e 21. Teologia católica romana, teologia do processo, teologia da libertação, que é uma teologia também ligada à esquerda, teologia escatológica, aquela turma do Penenberg, enfim. E aí nós chegamos aí no desfecho, né, por volta aí dos meados do século XX, que é onde que ele para. E aí ele explica na conclusão que a história da teologia é inacabada, ela continua dando prosseguimento. Hoje nós estamos no ano de 2022, então já precisamos atualizar, colocando mais dados, né? Todo livro de história é assim, né? A história ela não tem fim, ela vai continuando. Encerramos na página 667. Vale muito a pena o livro História da Teologia Cristã de Roger Onson, para você ter esse panorama não tão exaustivo, mas também não é um panorama raso, tem muito conteúdo para você entender como foi os 2000 anos da igreja com relação à sua teologia, o seu desenvolvimento teológico, entre tradições e reformas também que aconteceram ao longo desses 2000 anos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim quiser.